Olá a todos, muito bem-vindos ao Empower Podcast aqui em Portimão, no Algarve, Portugal. E temos connosco uma convidada muito especial, Glória Had. Está bem dito? Tá. Certo. Ela tem uma história de vida fantástica. É uma mulher de Deus, uma mulher cristã, uma guerreira que já viajou pelo mundo a contar a sua história, como nos vai contar aqui hoje. E vou passar já a palavra à Glória. Oi, tudo bem? Prazer estar com vocês. O podcast, né, Empower. Estou muito feliz, muito obrigada pelo convite. Eu sei que... Eu é que agradeço. Deus vai fazer aquilo que... né, levar a palavra para os quatro cantos dessa terra através da sua vida. Em nome de Jesus. Muito feliz, muito obrigada. Temos aqui o livro desta autora, não é? Maravilhosa, que saiu do islamismo para o cristianismo. Conte-nos um pouco como é que foi essa jornada. Então, vou começar a me contar desde a minha infância um pouquinho para vocês. Eu nasci no Líbano. Eu sou primogênita de 6 irmãos. Eu nasci no lar muçulmano, né? Onde meu pai me obrigava a fazer as práticas religiosas. Meu pai, ele é um homem muito bravo, muito rude, né? E ele me apresentou Allah, né? Para vocês entenderem, Allah significa Deus na língua árabe. E o Deus do meu pai, né? Vamos dizer, né? E ele me apresenta um Allah bravo, um Allah que castiga, um Allah que pune. Se você fizer alguma coisa errada, Allah ia te castigar. Então, eu tinha medo de Allah. E além de ver a nossa família, né? Como meu pai batia na minha mãe. Foi uma infância muito difícil, né? A gente no Líbano ia para a escola, apanhava na escola porque os professores podiam bater. Dentro de casa, o lar totalmente desunido, sem amor, né? Só gritos, só palavras de maldição. E eu fui crescendo nesse ambiente, né? Completamente difícil para uma menina, né? É uma família desestruturada, digamos assim. Desestruturada, totalmente desestruturada, né? E ali, em meio à guerra também, né? Então, meu pai, ele nunca sentava na mesa ou sentava para explicar o que era religião. Ele obrigava, e quanto mais ele obrigava, mais eu tinha uma rejeição, né? Porque eu não estava entendendo por que eu tinha que fazer, era obrigação, a força. E para os muçulmanos, Deus é Deus, Deus não é pai, né? Então, nós somos criaturas e Deus, nós temos que fazer tudo o que ele fala, senão iríamos ser castigados. Uma das coisas que a religião faz também, a moça, quando ela começa com um período, ela já não pode orar. A partir do período, ela tem que cobrir a cabeça. Usar o véu, né? O véu. Aí, depois disso, ela, quando está no período, não pode orar, não pode rezar a Allah, porque ela está impura perante Allah, né? E ali ela tem que esperar o período passar para retomar as orações. E na próxima semana ela tem que orar dobrado para recuperar a semana que ela não orou. Senão Allah iria castigá-la. Então, essa era uma das coisas, né, que a religião também coloca sobre nós, né? Um fardo, né? Com que idade é que começaste a estudar mesmo, a ler o Alcorão? Não, na minha infância, na verdade, eu não lia o Alcorão, que meu pai, ele não levou nós a ler. Nós tínhamos que fazer as orações, certo, né? E as práticas religiosas da religião. E eu não lembro de ter lido o Alcorão, mesmo indo para a escola. Não tenho essa lembrança, sabe? Só o que meu pai passava para a gente, né? Okay. Então, na mesquita, quando a gente ia, fazia as rezas. Então, as rezas era obrigatório fazer e tudo isso. Daí, a gente, nesse ambiente totalmente desestruturado, no meio à guerra, nós fomos refugiados, saímos do Líbano, refugiados para a Argentina. E aí, nós saímos refugiados da guerra na Argentina. Eu já tinha, na época, 6 anos de idade. E nós lá continuamos vivendo, só que meu pai, as mesmas brigas com minha mãe. Como sempre, não mudou nada. Achas que ele era muito ditador
Era muito, exatamente, é bem difícil, né? E aí, como meu pai ele não conseguia se adaptar à cultura, ele quis voltar para o Líbano. E aí tinha mais brigas dentro da minha casa, porque meu pai queria voltar, minha mãe já não queria mais. Ela começou a ver que as filhas já iriam ser preparadas para casar com o primo, com alguém já novas, então minha mãe já não queria dar essa vida para nós, né? E aí, de tanta guerra, de brigas dentro de casa, eles decidem voltar para o Líbano. Nós voltamos, eu já tinha 11, 12 anos de idade. E ali foi mais difícil, né? Porque a gente volta para a escola e todo aquele sistema, né, de que querem bater e de repente a gente estava no centro da cidade e as bombas começavam a cair e a gente correndo para poder salvar a vida, né? Às vezes a gente estava na escola, as bombas caíam, a gente não sabia se íamos ver a minha mãe ou meu pai novamente. Então era um medo constante. Então eu fui crescendo com um vazio dentro do meu coração, como eu sempre falo. Eu sentia um vazio dentro de mim, mesmo fazendo as práticas religiosas, eu sentia um vazio dentro de mim. E nada conseguia preencher aquilo, sabe? Meu pai vindo que a vida que estava ali com a guerra não estava dando certo, e meu pai era advogado e já não estava mais tendo o movimento de trabalho que ele tinha, viu que realmente era melhor retornar para a Argentina. E aí ficamos ali um tempo, meu pai comprou as passagens, ele já tinha ido primeiro e depois nós fomos de novo para a Argentina. Terminei meus estudos lá e como eu conto isso, eu faço questão de contar porque é muito importante. Nós, muitas vezes, nós temos essa falta a carência de pai, né? A cuida, imagem carinhoso. paterna é muito importante, né? E muitas vezes a gente tem um pai vivo ausente, né? Ou você nasceu num lar onde teu pai, você é órfão, ou teu pai te abandonou, ou tua mãe, ou recentemente faleceu teu pai e você se sente órfã, Certo. né? E isso é muito difícil, a gente sente assim essa falta, né? E quando você olha para teu pai, você vê também a imagem de Deus. Como eu via meu pai desse jeito, eu achava que Deus era assim. Eu tinha muito medo de Deus. Para mim, eu estava aqui e Deus bem longe de mim, porque eu tinha medo dele, não tinha aproximação. E eu sempre senti esse vazio dentro de mim. E aquela falta de pai, né? Mesmo ele sempre foi ausente, né? Ele chegava, a gente não podia fazer barulho, ele já almoçava, ele ia dormir, aí ele já saía, não vinha mais à noite, vinha à tarde. Então, a gente não teve esse contato de pai presente. E às vezes que ele estava era ou batia ou gritava, e era assim nossa vida com ele. E a gente sente muitas vezes essa falta, né? E a gente às vezes cresce e você procura alguém, às vezes Era isso você. que eu ia perguntar. Se encontraste em algum parceiro, algum prometido, se foste obrigada a Cara, casar? então, não. Eu lembro que com 16 anos, meu pai me apresentou um muçulmano, um árabe que já estava. Ele era um fazendeiro lá da Argentina, tinha uns 30 e poucos anos já, e ele estava querendo procurar uma esposa. E só que assim, fui como me apresentaram ele, me levaram a almoçar junto e foi algo estranho assim, tinha Muito nova. 16 anos, não entendia. Até que um momento ele olhou para mim e falou assim: "Ai, posso te fazer uma pergunta?" E eu olhei para ele e falei: "Não, não pode." E eu fiquei assim assustada, com medo. E depois minha mãe me falou que ele veio me conhecer porque queria casar comigo, né? E eu, né? Esse foi uma das vezes, mas não foi assim
eles queriam que eu casasse, né? Já com 16 anos. Mas não deu certo, né? Graças a Deus. E criança, né? A gente às vezes acha que não, mas com 16, naquela época éramos... Eu tinha acabado de sair de brincar de boneca ainda. Sim, Nessa verdade. época. E aí, bom... Mas isso é normal no islamismo, como se casarem com mulheres bastante novas. Sim, sim, sim. Para eles é normal isso, não é... Hoje já mudou bastante. Hoje, as minhas primas escolheram, tiveram livre escolha, já tem uma idade, depois dos 20, 18, 20, 22, Eu na Inglaterra vi isso, casar. elas estudam, terminam a faculdade, Sim, fazem mestrado. eles fazem hoje isso. E até Minhas têm a primas oportunidade também. de escolher. Sim. Que eu convivi diretamente quando fiz o meu mestrado lá, eram quase todas muçulmanas, e elas iam com aquelas vestimentas para a sala, tinham o tempo das rezas delas e tudo. Tinham tudo. O cristão não tem direito a nada, mas eles tinham. E uma das coisas que me disseram, que me levou a pensar, elas falavam mal das inglesas por se portarem de forma muito... Vulgar. É muito vulgar, elas vestem-se de qualquer maneira, ficam com um rapaz uma noite, na outra ficam com outro, e elas diziam, isso não é amor. Amor é tu conheceres a pessoa e ires-te adaptando a ela, conhecer as suas qualidades. Então, e quando nós casamos e não têm qualidades? Só vão para te punir, para te magoar, porque também já sofreram na infância, não é? Sim. Mas elas tinham uma perspectiva em relação ao casamento muito mais conservadora do que muitos cristãos, digamos assim. Sim, isso é verdade. E o respeito, né, também, que eu via isso dentro de casa, minha mãe sempre servindo, né, com esse respeito. Com excelência também, né? Excelência, sabe? Por mais que as coisas aconteciam, mas isso está dentro... Por exemplo, eu na minha infância eu já estava preparada, já desde a minha infância eu sou preparada para o casamento. Então, eu com 8 anos eu já sabia cozinhar, lavar, passar, limpar a casa. Entendeu? Então, isso não é como é que eu vou te falar? Isso é tipo uma ordem, né? É uma coisa que já está inculcado dentro da cultura. A menina já tem que crescer sabendo, fazendo tudo, porque ela vai casar, jovem, tem que saber fazer tudo. E servir, né? Servir o marido. E infelizmente, eu tenho visto em lares cristãos que não fazem isso, não dão valor a isso, né? E eu acho que é muito importante dentro do casamento o respeito e esse servir, né? Esse servir é muito importante. A mulher árabe tem esse negócio, né? Do serviço dentro de casa, né? E infelizmente tem pessoas que não... não, ele é que cozinha, ele é que faça, ele é que não sei o que. Não. Eu acho que o marido tem que ajudar, né? Mas aquilo que a mulher faz com excelência, servindo ao marido... É porque senão o homem também podia ter filhos, e não pode, não é? Exatamente. Tem que haver diferenças mesmo. Exatamente. Eu creio, isso está dentro de mim, entendeu? Porque eu cresci assim. Então, eu não consigo ver outro jeito, sabe? Que faça, que se vire. Eu não consigo pensar assim, porque é algo que foi já colocado na minha infância, esse serviço, esse fazer, né? E bom, assim fui crescendo e, como eu estava te falando, eu sentia esse vazio dentro do meu coração. E muitas vezes a gente olha para alguém achando que... um namoro vai preencher aquele vazio dentro do meu coração. E, às vezes, olha para a pessoa pensando, termina você não procurando um homem, um pai, porque você tem essa falta, né? Certo. E o importante de o pai, dentro de casa, afirmar a filha, saber quem ela é, né? Afirmar a identidade dela. Porque o pai é que vai dar direção, que vai dar identidade, que vai, sabe? E eu não tive isso, eu não tive identidade, nem muito menos direção. Tipo, eu vou te formar para isso, o que você quer, qual é teu sonho? Filha, vamos... Não. Então, eu fui crescendo o objetivo delas para filha, vai casar e pronto, entendeu? Hoje já não é assim, a menina já cresce, minhas primas, como você falou, estudam, se formam, depois elas vão... Tipo, elas não trabalham, tá? Mas elas se formam.
Elas têm a formação, quando casam, ficam em casa. Não trabalham, né? Isso é uma outra coisa que também tem o muçulmano. O muçulmano, Provedor. ele que é o provedor, né? Podem falar que é por causa de que eles, né, machista ou não sei o quê, mas é bíblico, né? Então, a mulher faz a parte dela e o homem tem que ser o É provedor, quando a né? mulher é a provedora, há ali um desfazamento Existe uma na educação. troca ali É. e está totalmente errado. De energias. O homem passa a ser feminino e a mulher passa a ser o Exato. masculino na casa. Exatamente. Isso é muito, muito grave, porque você vai ver que até as finanças não dão certo, porque estão fora do princípio. Eu tenho visto isso até em casais pastores, tá? Que ela trabalha e ele fica dentro de casa. Pois e é. as finanças não prosperam. Não prospera, porque está invertida. Glória, como falaste, vieste de uma família desestruturada, em que isso despertou em ti umas emoções um bocadinho negativas, talvez, digamos assim, uma falta de pai, não é? Presente, Sim. Um vazio existencial, talvez, não é? De falta de identidade. Como é que conseguiste colmatar este problema na tua vida? O que é que veio mudar? Bom, eu fui de férias para o Brasil, né? Fui de férias para o Brasil e quando eu cheguei na orla da praia de Balneário Camboriú, eu lembrei do meu país, né? Lembrei do Beirute e sempre gostei de praia, né? E eu lembro que meu pai tinha falado para mim que se eu queria falar com Allah, que eu pegasse o Alcorão, fechasse, fizesse uma pergunta e abrisse, né, o Alcorão, que ali Allah iria me responder. E eu não tinha levado o Alcorão comigo para as férias. E eu lembro que eu cheguei no quarto do hotel dali da praia e num quarto tinha uma Bíblia dos Gideões. E ali eu peguei e falei assim, eu vou perguntar para ele, eu mesmo, Deus, só fazendo um parênteses aqui. Os muçulmanos árabes, né? Os muçulmanos árabes são da raiz de Ismael, né? Então, nós viemos da descendência de Abraão, do Eles filho dizem de que é o Ismael. contrário, né? Eles dizem que são de Abraão. Nós é que dizemos que eles são de Ismael, o cristão, não é assim? Não, Ismael é o primogênito de Abraão E o Isaac. o Isaac é que é dos é cristãos, dos judeus. dos judeus. É. Pois. Então, Mas eles concordam com isso? É mesmo assim? é assim. O que acontece? O muçulmano diz que o filho primogênito é o da promessa. Pronto, e o Esse da é o promessa negócio. para nós... Exatamente. então foi isso que eu fiz. Ismael é o primogênito. E o de Sara não é, para eles, né? Mas, se vamos ver, é o da escrava, né? Então, o da esposa é o que vale, né? Para mim, ver. Então, isso aí, enfim, não vamos entrar em detalhes ali. Pois. E é só para vocês entenderem que é a raiz de Ismael ali, né? Os árabes, os muçulmanos. E eu peguei a Bíblia, eu falei, é o mesmo Deus, vou perguntar para ele. Eu fechei os olhos e falei, Deus, será que eu vou morar aqui? A Bíblia em português, não sabia nem ler português. Eu abri a Bíblia e eu li assim, você morará no paraíso de Deus. Eu falei, pronto, eu vou morar aqui. Só que até hoje não acho mais esse versículo. E ficou aquilo no meu coração, né? Voltei para a Argentina, falei com meu pai. Meu pai falou que podia morar no Brasil, ele sempre gostou do Brasil, fui morar no Brasil. Passou um tempo, né? Meu pai me ajudou, eu abri uma loja lá de roupa no centro da cidade, começou a ir muito bem. Logo depois, eu comecei a dever o aluguel da loja no inverno, né? No inverno não era como na temporada, na época. E aí eu comecei a desesperar, porque eu falei, meu pai, eu vou decepcionar meu pai. Eu vou falar para meu pai que fechei a loja. Eu já estava com 3 meses atrasados. E eu desesperada. E pessoas começaram a entrar, falar de Deus para mim na loja. E uma das pessoas entrou e falou, eu vou te levar na minha igreja. E quando ela falou assim, eu fui com ela. A igreja que ela me levou, eu tinha que pôr um véu na cabeça para entrar. Sei, conheço. E aí eu me senti como na mesquita.
Pois. Entendeu? Aí, quando eu comecei a ir, eu não sabia falar, orar, não sabia falar com Deus, né? Eu tinha medo de Era Deus. tudo novo. Claro, aí ninguém me ensinou nada também. Eu ia, aqueles louvores, né? Eu falava, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Só isso. E voltava, né? Fazer as coisas lá. Eu passei dificuldade, passei fome, passei de tudo. Passaram-se 5 meses, a vizinha da loja do meu lado, que o marido era palestino, ela casada com palestino, uma brasileira, falou assim, olha, tem um marido um amigo do meu marido que tem, ele fabrica roupa, vou te apresentar. Ele veio, olhou a loja, falou, eu vou mudar a tua loja, vou colocar mercadoria consignada aqui. De 30 em 30 dias você acerta comigo as vendas. Colocou computador, tudo novo. Eu comecei a trabalhar, foi assim, ó, de um dia para outro, que comecei a vender e comecei a crescer. Eu estava com 3 lojas em uns 4, 5 meses. Uau. Com mais de 22 funcionários. Foi muito rápido. Aí a moça que me levou para a igreja falou, vamos para a igreja. Eu falei, não posso mais, eu não tenho mais tempo, eu tenho que trabalhar, eu não preciso mais de ir para a igreja. Deus já me ajudou, né? Já respondeu. Já me ajudou, já pronto. Eu não tinha conhecido, eu não sabia Deus como, entendeu? Era só... Num relacionamento. Não tinha. E ali eu só sabia que eu tinha que fazer as práticas religiosas, ela iria me castigar e pronto, acabou. Era isso, né? E aí eu continuei vivendo a minha vida normal. Até que, mais para frente, eu conheci uma pessoa bem mais velha do que eu. E era a imagem de paternidade que ele tinha, que eu tinha falta disso. Falta. Né? Eu falo muito nisto com as minhas coaches, mulheres. Exatamente. Essa é uma falta muito forte, porque é ali que o inimigo ele pode usar isso, né? Ele pode usar para nos machucar, né? E muitas vezes a gente olha para a imagem do pai, a gente olha para aquela pessoa e a gente termina casando, vamos imaginar, né? Com uma pessoa por causa da imagem do pai, né? Uhum. E, às e vezes, aceitando, se calhar, aquelas migalhas, aquele tratamento. Exatamente, migalhas, isso. Aí você vê que teu pai era desse jeito e você termina aceitando aquela pessoa porque é igual. E inconscientemente a gente não percebe isso, né? Mas termina escolhendo a mesma coisa que a mãe escolheu, que a avó escolheu, e é uma coisa repetitiva, né? E você pega e aceita aquelas migalhas que caem da mesa mesmo, né? Enfim, eu realmente vi aquela falta, ele tinha aquela coisa de paternidade que eu de cuidar sentia, também, se calhar. Exatamente. E aquilo, né? Ele fabricava roupa e vendia no atacado para os lojistas do Brasil. Ele me ensinou a fazer isso. E eu comecei a fazer a mesma coisa. E eu fechei as lojas e comecei a vender no atacado também. Uhum. E ele, às vezes, levava meu produto e trazia o dinheiro também do lojista ali. E você passou o tempo fazendo isso. Um dia ele precisou de um empréstimo. Eu ajudei, peguei um empréstimo do meu banco, né? Uhum. E aí ele pagou tudo certinho e assim foi indo. Até que um dia eu tinha um pedido muito grande para entregar, ele levou e nunca mais voltou. Ui, um narcisista que já vi tudo. Nível. Deu o descarte e desapareceu e deixou a dívida. Era aqueles que falava, sempre chorava, você caía no choro, você acreditava eles são envolventes. De repente, sabe, ele te fazia sonhar, você vai ter tudo isso, você vai conseguir fazer, eu vou te ajudar. E ele fazia tudo um negócio. Quando você via alguma coisa ali, você via, não, eu estou mal, e ele chorava e você cai. Então, ele era um narcisista que ele sabia, um homem mais velho, experiente. Você olha para aquela jovem totalmente criança, não tem identidade, não sabe quem ela é. Possivelmente até tinha outra lá. Tinha lá outra. Já soube. Pronto. Disso. Bom, é ali que eles mudam de vítima, mas eles não mudam. É o mesmo sistema com vítimas diferentes, desse jeito. Eu depois fui saber que ele já fazia isso. Outras pessoas. E tinha outras fazendo isso e ele era o trabalho dele. Era esse, né?
E a gente cai, por quê? Por causa disso, né? Aí chora aquela coisa. Hoje não me mexe uma lágrima né? Eu já faço xerox, já vejo, a gente já percebe. Enfim, eu caí ali em uma depressão terrível. Eu comecei a ouvir vozes que me falavam: tira a tua vida, você não vale nada, você não é ninguém. E Entrou eu em depressão comecei a mesmo. acreditar nisso. Por quê? Porque eu não sabia quem eu era. Eu sempre cresci com esse vazio dentro do meu coração, com essas faltas, com esses traumas, né? E ali eu comecei a acreditar que não tinha mais saída. Realmente, a melhor opção era tirar minha vida. E a dor era tão grande, eu entrei num vazio, uma depressão tão É um terrível buraco na alma. que eu respirava e doía. Eu tentava sair, tentava fazer algo e parecia que eu não conseguia sair dali. As dívidas estavam ali, estava eu totalmente no fundo do poço e eu falei: pronto, a única opção na minha vida é isso, realmente. E comecei a pensar como tirar minha vida. Agora já a opção era ir embora. E aí, uma noite sem aguentar mais, eu já não tomava mais banho, não comia, minha casa estava imunda, suja, sabe? No meio da escuridão, da sujeira, do poço, sabe? Assim. E aí eu levantei da cama, eu falei para Deus assim: Deus, eu não quero mais estar aqui, eu quero ir embora com você. Só que eu, né, não sabia o que estava falando. Levantei, decidida a me enforcar. Peguei um lençol para me enforcar na minha casa de 2 andares. Amarrei para fazer tudo. Quando estava tudo pronto, meu celular tocou. Que eu olhei a ligação, era um casal, amigos meus cristãos. Eles eram meus talhadores na época. No Brasil? No Brasil, perto da minha casa, uns meia hora de carro. Eles estavam me ligando, era 9 e pouco da noite. E eu olhei a ligação e falei: eu não vou atender, vou continuar a fazer o que ia fazer. E aquele celular continuou tocando. E eu olhei a ligação e falei: tá bom, vou atender essa última chamada. Por isso meu livro se chama Última Chamada. Uau! Vou atender. Lindo! Aí eu falei assim: então eu vou atender essa última chamada e vou continuar a fazer o que ia fazer. E atendi, falei: oi. Oi, Glória, tudo bem? Falei: tudo. Onde você está? Estou em casa. Você ligou para nós? Falei: não. Tem alguém com você? Eu falei: não. Mas não tem um homem aí com você? Eu falei: não, Sheila. O que aconteceu? Eu estou sozinha. Quando ela falou assim: um homem chamado Ângelo Meu Deus, acabou de me ligar agora, de ter o número de telefone. Quando ela disse Ângelo, eu caí no chão de joelho e comecei a chorar. E eu falei: eu ia me suicidar agora. E ali na hora eu entendi que existia algo. Ângelo significa anjo. Anjo mensageiro. Sim, sim. E ali na hora, quando ela falou Ângelo, eu falei: era um anjo. E eles vieram me socorrer. Eu vi a ligação. Do meu celular não tinha nenhuma ligação para eles. Do celular deles tinha o registro do meu número de telefone, que era eu que liguei. Ela disse que quando viu que era eu, falou: oi, Glória. E do outro lado, um homem Respondeu. que transmitia paz de uma voz suave falou: não, aqui não é a Glória, é o Ângelo que está falando. E desligou. Aí ela falou: como assim? O telefone da Glória é um homem? Retornou na hora que eu ia tirar minha vida. Aí eu entendi que tinha algo a fazer aqui na Terra. Encontraste o teu propósito de vida. E ali meu coração se preencheu, porque conheci Jesus. Amém. Esse casal me levou para um encontro com Deus. Eu fui para um maravilhoso. encontro com Deus logo, sem eu entender nada. Eu lembro numa ministração, estava tocando um louvor, e no meio do louvor eu estava de olho fechado. E de repente eu estava dentro de um caminho e Jesus estava arrastando a cruz. E eu saí correndo, vi para ele e falei: Jesus, eu posso te ajudar? Vem, vamos tirar você daqui. E no meio ali ele vira para mim com aquele olhar que não tem explicação. E ele falou assim: tem que ser desse jeito. E continuou arrastando a cruz. Aí voltei do louvor, né? Que eu voltei e começou a ser ministrada a ministração da cruz.
E ali... Confirmação. Ali que eu entendi que ele morreu por mim, pelos meus pecados. Glória a Deus. Então, Maravilha. ali, como você fez a pergunta, o que encheu meu coração? Encheu ele, meu coração. Ele me tirou do pecado, da maldição, das trevas. A depressão ficou, porque era na alma. Tinha que ser tratado. Eu falei, Deus, eu não vou tomar remédio, eu não vou fazer nada. Se o Senhor me resgatou de uma ligação da morte, o Senhor pode me curar. Sabe como fui curada? Foi o seguinte, eu comecei a ir para a igreja, eu senti um desejo muito grande de me batizar. E lá na igreja me acolheram, a pastora era família árabe, síria. E eu comecei a ir para as escolas. Todas as escolas que tinha na igreja, eu comecei a ir. Eu voltava igual. Uau. Ia e voltava do mesmo jeito. Eu falava, Deus, eu não quero mais sentir isso. Porque, assim, nós passamos, é como uma CPU, né? O computador tem que passar pelo filtro, fazer a limpagem para tirar toda a contaminação e ficar E esse processo novo. dói. E é o processo. Né? Só que a gente, né? Imagina uma vida inteira com tanta coisa na nossa alma. E Deus, ele precisa de resetar a alma. Ele limpa a alma. E como você limpa? Ouvindo a palavra, lendo a palavra, adorando a Deus, buscando Comunhão, Ele e servindo a Ele. Porque ali eu comecei a servir dentro da igreja também, né? Eu queria fazer... eu limpava o banheiro da igreja. Eles me colocavam para fazer alguma coisa. E eu comecei a fazer. De repente, cheguei em casa, eu lembro quando vou chegar em casa, não estava mais aquilo dentro de mim. Uau. Então, assim... eu fui curada por ele. Ele me limpou, ele me curou, ele me restaurou. E ali, meu pai, quando soube, ele falou, você não é mais minha filha. Minha mãe falou, você está maluca, fizeram lavagem cerebral. Eles falam muito em brainwashing. E aí eu falo que, mesmo meu pai falando que eu não era mais filha dele, eu estava conhecendo um pai no céu que eu nunca tinha conhecido, que ele nunca nos abandona, né? E muitas vezes você que está aí você nasceu, teu pai te abandonou tua mãe, você está órfã, você teve um pai vivo, mas ausente, mas saiba que você e eu temos um pai no céu que cuida de nós, e ele quer se manifestar como pai sobre tua vida e sobre nossas vidas todos os dias. Então, que o Senhor venha curar esse vazio, o espírito de orfandade, né? O que mais tem na igreja, o que mais tem no mundo, o espírito de orfandade, e aí a pessoa tenta pegar o cordão umbilical dela e colocar no pastor, colocar em não sei quem. Não, coloca teu cordão umbilical em Deus, no trono de Deus, e fala, Deus, o Senhor é meu pai, porque é tanta gente órfã. Eu fiquei anos dentro da igreja, até fui curada da paternidade, sabe? E o que acontece que eu falo muito? O diabo é o órfão. Ele foi mandado embora do céu. Então, todo o tempo ele quer colocar na nossa cabeça que nós somos órfãos. E o órfão é ele, não somos nós. Nós somos filhos e filhas de Deus que temos acesso ao Pai através do sangue de Jesus. O véu já se rasgou. Se rasgou. Ninguém vem ao Pai se não é por mim. Se a gente não conhecer Jesus, nós não vamos conhecer a paternidade de Deus. E a gente tem que ser curado disso. Desse espírito de orfandade que está nas igrejas, que está nas ruas. Por isso que tem pessoas que... hoje eu sou uma árvore, amanhã eu sou um cachorro, amanhã... Por quê? Não tem a identidade. Não. E o diabo faz um distúrbio ali e a pessoa vive uma vida de um vazio dentro dela porque não sabe quem ela é. Você é filho e você é filha de Deus Altíssimo. E nós precisamos de entender e ser curados disso. Porque quando a gente é curado da identidade, sabe o que acontece? Eu tenho uma amiga minha lá nos Estados Unidos, ela trabalha com os mendigos de rua. A primeira coisa que eles perdem, que o diabo arranca, é a identidade. Eles não têm mais documento. Eles não sabem mais que dia que é. Eles não sabem mais nem como se chama. Perderam o propósito de vida. Porque perderam. Foram um abandono que levou a essa... E ali o diabo tira a identidade. A primeira coisa que ele arranca da gente
É isso. E ele é feliz quando vê alguém sem identidade. E nós precisamos de afirmar a identidade de Deus, Pai, sobre cada um e ser curado desse espírito de orfandade que anda ali, né? Que o mundo clama e nós precisamos somente de Deus, Pai, né? E hoje trabalhas também com mulheres, na trabalho... cura da alma? Sim, sim. Eu comecei um projeto, né? Começamos ali no começo um projeto de experiência da mesa, né? Onde a gente traz as pessoas à mesa e eu estou com um projeto também que se chama Casa de Princesas, né? Porque, como eu coloquei no meu livro, né? Sim. Eu antes era escrava e hoje eu sou filha e eu sei quem eu sou. E muitas pessoas estão ainda como escravas, se assentando na mesa e ainda recebendo migalhas que caem e não sabendo quem elas são. Então, ali eu trago essa cura, né? Eu amo fazer isso. Fazes retiros também, encontros com Deus? Como é que funciona? Sim, eu faço, por enquanto, hoje, eu tinha feito encontros presenciais, né, no Brasil, agora eu estou viajando muito, tenho que ver como fazer presencial, é muito mais... É bem melhor, né? É mais impactante, porque a gente está na pessoa, toca a pessoa, é curada, chora e passa pelos processos ali. E também online, né? Mas ali o meu projeto Casas de Princesas para poder fazer isso ali, né? Especialmente afirmar a identidade das filhas que foram machucadas, que foram torturadas, que foram humilhadas e que não sabem quem elas são. Em Cristo, maravilhoso. Amei o seu projeto, vou segui-la com certeza. Vou-vos pedir também que sigam no Instagram. É Princesa Glória do Líbano, é meu Instagram. Por que eu coloquei princesa? Para fazer lembrar o inimigo todos os dias que eu sei quem eu sou, princesa do Senhor. Amém, glória a Deus. Muito obrigada por ter estado aqui connosco no Algarve, também. Em Portugal. Né? Uma história desta maravilhosa. Obrigada. Que vai impactar muitas vidas e é para isso que estamos aqui, para servirmos uns aos outros. Sim, eu quero fazer mais uma oração aqui com vocês, né? Se você me permitir, sim, né? Porque como vai estar no YouTube, e às vezes alguém vai querer ouvir e querer falar, eu quero ser Deus, quero sentir o que a Glória sentiu, eu quero ser cheia da alegria do Senhor e eu quero te convidar a fazer uma oração comigo, você que está aí, a repetir uma oração. Senhor Jesus, eu te aceito como único Senhor e Salvador na minha vida. Perdoa meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Essa foi a primeira oração que eu fiz depois que eu tive um encontro com Deus. E quando a gente confessa Jesus como único Senhor e Salvador, Ele entra na nossa vida, Ele muda a nossa história. E eu quero orar por você para que Deus venha mudar a tua história, a tua casa, a tua família. E que todo espírito de depressão, de desânimo, de morte, de não ter mais vontade de viver, cai por terra em nome de Jesus. Que venha o Senhor escrever uma nova história e que o Espírito Santo venha agora te enlaçar com laços de amor e que venha curar o teu coração em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, amém. Glória. Foi um prazer enorme recebê-la aqui connosco. Já vou de coração cheio com esta palavra, este testemunho maravilhoso. Meu livro, Cor Perdendo aqui, sim, está em português, espanhol e inglês. Tá? E onde é que as pessoas podem adquirir? No Instagram, você pode entrar no link ali, eu tenho. Se não, vão entrando comigo em contato pelo Instagram também, que eu vou respondendo, né? Porque tem o link dos Estados Unidos e do Brasil. E aqui da Europa, vamos ver como que a gente faz. Vai fazer, é verdade. Muito obrigada e até breve. Deus abençoe.